Noivos e noiva, mais um episódio começando, porque tá chegando, é o esquenta da maior feira de Santa Catarina e do Brasil, que tá aí, ó, tá nas portas, tá nas vésperas, né? E daí, quem que tá com a gente hoje? Conta. Hoje a gente tem a rainha dos acessórios. Ai, que prazer. Aquela que domina tudo, que tem todo tipo de acessórios para as noivas. Camila, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui. Gente que tá feliz também. Tomil, se a noiva quer um brinco grande, um brinco pequeno, se ela quer pedraria de dourada, prata, de tudo, o que ela quiser Acessórios. de acessórios tem na Carmila. Exatamente isso. Tudo que Conta ela um pouquinho precisa. pra gente, Carmila, como que começou esse universo na tua vida? Você estava contando aqui que a gente estava tricotando do começo. Estavam? É que a Carmila é formada em educação física e nas antigas. Atleta. Das antigas. Atleta, gente, ela competia, né, Jogava no handebol. handebol. Nunca imaginei. Faz anos que é minha fornecedora. É muito bom isso aqui. Adorei isso aqui. Eu tenho que fazer sempre. E ela estava contando aqui um pouquinho da vida dela até entrar nesse universo. Então me fala dessa transição aí. Então, trabalhei muito tempo na área, mas não era feliz. Eu acho que a gente, até chegar no nosso propósito, a gente dá uma rodada, assim, né? Então, andei por aí, dei aula, tive meu segundo filho e abandonei a profissão. Mas eu já fazia acessório para mim, porque eu não tinha condições de estar comprando brinco, para ir para festinha, essas coisas, então eu fazia para mim. E aí eu conheci Jesus. E aí nisso ele começou a me encaminhar para onde ele queria que eu estivesse, que eu creio muito que é onde eu estou hoje, né? Tenho muito a fazer ainda, mas foi ele que me direcionou e as portas foram se abrindo, acredito que 100%, porque a mão dele se moveu sobre a minha vida. E a Nívia, da Maison Center Noivas, foi a pessoa que abriu as portas para mim, ela era minha líder da comunidade, isso. E ela falou, Cá, não vou mais trabalhar com acessório, não quer pegar? Falei, olha, nunca tive medo, né? Falei, vamos encarar. Aí fiz um investimento e aí a minha história começou. Comecei a atender junto com a Nívia me proporcionava esses momentos de estar junto com as noivas, então fui entendendo sobre biotipo, vestido, cabelo, o que combina, o que não combina, o que dá certo, o que não dá. E aí abri uma salinha dentro da Maison Center Noivas. Só que veio a pandemia. Eu lembro. Aí veio a pandemia, daí eu saí, fui para um outro local. Sim. E nesse meio tempo meu pai teve um AVC. E aí eu estava num estúdio e eu senti a necessidade eu tinha que cuidar dele, né? E aí eu fui para uma casa e abri um estúdio na minha casa para que eu tivesse condições de trabalhar e cuidar dele. E ali o sobrenatural aconteceu. E as coisas foram acontecendo e foram fluindo. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Que lindo, né? Eu tô aqui me segurando. Eu estou chorando demais nesse nosso podcast aqui. Mas e através do meu trabalho, eu creio muito que a nossa missão é o ID, né? ID, fazer discípulos e falar do evangelho, né? E através do meu trabalho, de uma forma ou de outra, Deus me usa na vida das mulheres, né? Dessas mulheres, através de um bilhete, através de um abraço, através de uma conversa, através de um Deus abençoe e através de ter o meu tempo, doar o meu tempo a elas, quando elas vão viver a experiência no estúdio da escolha, né? Que eu bato muito nessa tecla. É legal comprar pela internet? É legal. Só que viver a experiência, ela não tem preço. Então, quando elas vão no estúdio, a gente desenvolve a conversa e muitas vezes eu sou os ouvidos que elas tanto precisam, talvez por uma ansiedade, por uma decepção ou uma frustração que elas têm nessa jornada de organizar o casamento, né? E aí ali eu falo da forma como Deus me enche, eu transbordo ali quando elas permitem, né? Isso é verdade. Quando eu busquei o meu acessório para a minha renovação de votos, falando de novo da minha renovação, mas veio a caixinha, veio a cartinha ali, falando de Deus e tal. E é personalizado. Eu sabia que ela tinha escrito aquela mensagem para mim. Sim. Obrigada. Tem um conhecido meu, fotógrafo também é conhecido, e ele fala sempre assim, ó, quem tá com Jesus surfa uma outra onda. É verdade. E o sobrenatural acontece, né? E talvez é isso que acontece na tua vida também. Parabéns por isso também. Obrigada. Eu não sabia se eu podia falar muito disso, mas eu senti no coração de falar, porque é a minha vivência, né? É o que eu vivo, é o que todo mundo acredita. Vamos pensar assim, nós trabalhamos com um projeto, para e pensa.
Nós trabalhamos com o projeto de Deus, Sim. que é a família, que é o Exato. casamento. A gente tem que pensar de uma forma diferente, sagrada, separada. Então, quando isso acontece, tudo acontece. Sim. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, que a gente faz uma oração com os fornecedores em toda feira ali, a gente passa nos corredores orando e é feito um propósito de oração muitos dias antes. Eu já estou nesse propósito, muitos dias antes da feira acontecer, para que os casais consigam fechar negócios bons para eles, para que eles possam ter oportunidades boas, para que os fornecedores também possam viver aquela experiência que seja positivo para eles, para que dê tudo certo. Enfim, então tem muito assim desse universo, Desse desse ambiente, sentimento, desse Sim, ambiente. eu lembro que antes de eu ter, né, hoje que eu tenho, eu sonhava muito. Na verdade, Deus me dava essas visões, né, de como seria, e eu fui seguindo, que é o que eu faço até hoje. E quando eu orava para Deus, eu falava, Senhor, eu queria algo muito brilhoso, que quando elas abrissem a porta, elas falassem, nossa! Uau. E quando elas fazem isso, é muito louco, porque eu me arrepio toda, né? Que é exatamente como eu pedi. Então, quando eu abro a porta do estúdio, que elas olham assim, elas, meu, e era isso que eu Tem sonhava. quantas peças aproximadamente, assim, já Nossa, parou para contar? Dai, eu devo ter no acervo, assim, mais de 300, 400 peças, porque envolve muita coisa, né? É desde a daminha até o relicário. Agora a gente está com a eternização do buquê, que é novidade, né? Que está sendo um boom, assim, que as noivas estão adorando Trouxe também. ano passado, né? Na Ano feira do passado, aí esse ano a gente está com uma nova proposta, que é o Jardim da Legal. Noiva, é uma desconstrução do Uau. buquê e a montagem de um jardim numa moldura. Tá, vamos explicar então, tá? Eu já ia perguntar. Vamos explicar então, explica, Carmila, o que é. Tá. A noiva foi lá, casou e quer Isso. guardar aquele buquê para sempre. Isso, ela quer eternizar o buquê. E aí a gente pega o buquê e vê qual é a proposta que ela quer. Hoje a gente trabalha com o quadro, a gente monta ele todinho novamente num quadro. Ela pode pendurar na parede, deixar Eu no tenho móvel esse. encostado. A Dai tem. Tem a resina, que é onde elas escolhem um molde, a gente desconstrói o buquê, monta um layout e resina. Então tem coração, quadrado, Tem as retângulo. imagens, vamos passar as imagens para o Isso. pessoal ir acompanhando Isso. aí. E o que mais? Aí tem a cúpula, que é tipo aquela do Pequeno Príncipe, não tem? Que é a flor sim. do Pequeno Príncipe fica dentro de uma cúpula. A gente Lindo. consegue fazer ali também, Uau. ou o buquê todo, ou só algumas recordações, algumas folhagens e flores. E agora, que vai ser lançado na feira, né? É o Surpresa! Jardim da Noiva. Tá. É quando a gente emoldura ele, a gente desconstrói todo o buquê e monta um jardim com as flores do Uau. buquê da noiva. Então essa é a Então nova vira um item proposta. de decoração, você pode Vira. ver para sempre. Pra De sempre. recordação, né? Lindo, Decoração né? e recordação. Exatamente, Verdade. para sempre. E Carmila, então falando de acessórios, vamos só para fechar aqui. Então, além de tudo isso que você oferece, de eternizar esse item tão importante para a noiva, a questão dos acessórios. A noiva, por exemplo, eu queria um objeto diferente pro meu cabelo, eu achei lá, falei, ó, isso aqui que eu quero. Ficou mais lindo ainda. Mas então a noiva ela tem uma gama enorme, Sim, assim. Ela sim. pode pegar coroa, ela pode pegar pente, o que mais? Hoje em dia, campeã ainda é a coroa, né? Os casamentos clássicos, as noivas princesas ainda são as campeãs. Depois a gente vem mais para uma proposta minimalista, de uma flor, de um E a gente detalhezinho. tá falando que tipo de pedra, porque a gente sabe que o teu produto é Isso. diferenciado. Acho que é Eu importante fiz falar. muito nos últimos casamentos, eram pérolas. Sim. Só pontos de pérolas Sim. no cabelo. Sim, Chique também são demais. aplicações Então, né, mais minimalistas. Vamos deixar claro que não é ir ali na loja da esquina e comprar